Paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem com os irmãos? Podeis tomar os vossos assentos. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco. É congregacional, irmãos. Vamos, parou, olha para mim, esquece o irmão do lado, deixa para contar o assunto interessante depois do culto e vamos cultuar a Deus. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Imenso amor, como os discípulos te pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Os que não sabiam, aprendeu. Vamos lá? Fica conosco. Como os discípulos te pediram no caminho de Emaús, fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Amém? Eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus ao coração dos irmãos, registrado no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. Abram, por favor, as suas Bíblias, o livro sagrado que todo crente fiel, salvo, temente a Deus tem, carrega, lê e medita. Capítulo de número 10 e o versículo de número 17. Um texto que é, com certeza, muito conhecido dos meus irmãos. E eu quero compartilhar uma palavra que Deus pôs no meu coração a partir desse texto. E com certeza, eu acredito que nós vamos sair edificados aqui deste culto esta noite, mais uma vez, pela porção da palavra de Deus. Amém? E sabe por que eu digo isso com muita certeza, irmãos? Porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Ela vai alcançar corações aqui essa noite, né? E faz tudo o que lhe apraz, tudo o que é do seu interesse. Então, abra seu coração, viu? Se desliga de todas as coisas aqui da terra. Aproveita esse momento para adorar ao Senhor, ouvindo a sua palavra. Diz assim a palavra de Deus: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha infância. Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Posso ouvir um amém dos irmãos?
Meus irmãos, por mais que nos esforcemos em sermos fiéis a Deus, em buscar agradar a Deus em tudo, em tentar cumprir os seus mandamentos, sempre ficará um lampejo de dúvida em nossos corações com relação à nossa salvação. Alguém aqui, de vez em quando, para e faz para si mesmo essa pergunta: será que eu estou salvo? Será que não falta alguma coisa em minha vida para ser salvo? Será que se Jesus voltar hoje, eu vou subir no arrebatamento? Alguém aqui já fez essa indagação? Eu particularmente faço isso praticamente todo dia. Por mais que eu leio a Bíblia, que eu estudo a Bíblia, que eu faça cursos, que já fiz vários, oro, tiro o meu tempo na presença de Deus, mas eu sempre paro e olho para mim e parece que eu vejo em minha vida insuficiência para poder alcançar a salvação. Aleluia. Aparentemente, esse moço do texto que nós lemos parece ser um bom israelita. Mas mesmo dando uma ideia de que se esforçava para ser salvo, perceba que ele ainda tinha dúvidas. Por isso, ele foi até Jesus e fez essa tal pergunta. Aqui o texto inicia dizendo que Jesus estava no caminho, esse jovem seguiu correndo até Jesus, prostrou-se, ajoelhando-se aos pés de Jesus, para fazer uma única pergunta. Não perguntou quem era Jesus, se ele era mesmo Messias, se o ministério dele era verdadeiro. Ele queria uma resposta de Jesus, uma resposta que ele ainda não tinha. Ele queria saber o que ele precisava fazer para ser salvo. Ele ainda tinha dúvidas, por isso fez essa pergunta. E de forma direta e muito sincera, Jesus lhe mostrou o que ainda lhe faltava para ser salvo. E se tratando de nós, que às vezes eu acredito que muitos irmãos tenham se esforçado para alcançar a salvação, porque esse é o nosso objetivo, é o nosso propósito. Se você está aqui hoje e não é com o propósito de buscar aperfeiçoamento para a sua vida espiritual e ser salvo, você está completamente no lugar errado. Esse lugar aqui, ele só serve para uma coisa: te preparar para entrar no céu, te preparar para a eternidade. É para isso que serve esse lugar, é para isso que foi chamado esse pastor, esses obreiros, né? É para isso. Então, meus queridos irmãos, Jesus de forma direta dá essa resposta para esse rapaz. E quando se trata de nós, das nossas indagações, que às vezes paramos e temos dúvidas e procuramos saber ou buscar respostas em nossos corações em relação ao que falta em nós para ser salvo, às vezes não gostamos da resposta, porque queremos ser salvos, mas às vezes não gostamos da resposta de Deus para que nós venhamos procurar alcançar a salvação. Perceba aqui uma coisa, eu quero compartilhar com vocês aqui 3 propósitos interessantes. E perguntaram, eu fiz uma pergunta, dentro dos meus escritos eu fiz aqui uma pergunta: será que ainda falta algo em nós para ser salvo? Será que ainda falta algo na minha vida, na sua vida, para nós conseguirmos ser salvos? A pergunta é conveniente
e a resposta precisa ser sincera. Jesus, então, quando olha para este rapaz que faz essa pergunta, Jesus diz para ele: olha, tu sabes os mandamentos? Não precisa outra coisa, apenas cumprir os mandamentos. Diga assim: para ser salvo, eu só preciso cumprir os mandamentos. Agora tem um porém aqui. Jesus disse para ele: tu sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudar alguém, honra teu pai e a tua mãe. E a resposta desse rapaz foi direta e incisiva. Eu quero que vocês leiam, por favor, o versículo de número 20 de Marcos, capítulo de número 10. Eu quero que vocês leiam a resposta que esse rapaz deu para Jesus, quando Jesus perguntou-lhe a respeito dos mandamentos. Vejamos aqui o verso 20. A igreja, por favor, leia. Bom, se ele só precisava cumprir os mandamentos de Deus, então a resposta dele para Jesus evidencia de que ele era, não ouvi, de que ele era salvo. Jesus disse: você sabe os mandamentos? E deu para ele uma relação de parte, não está todos aqui, mas de parte dos mandamentos. Ele disse: mestre, desde a minha infância, desde que sou pequeno, desde que sou criança, né? Ele diz: eu tenho guardado esses mandamentos. E Jesus então vai tirar a prova dos 9. Bom, se você tem guardado os mandamentos, deixa eu ver se você está preparado para cumprir. Porque não basta saber, não basta conhecer, tem que cumprir. A igreja está presente aqui essa noite? Tem que cumprir. E Jesus então pega apenas 2 desses mandamentos e faz o teste para esse rapaz. Jesus disse no versículo de número 21: e Jesus, olhando para ele, o amou. Jesus olhou para o rapaz, viu que ele tinha vontade, percebeu o potencial que ele podia ser em suas mãos, percebeu a qualidade de servo que ele tinha condição de ser na sua obra, e Jesus o amou e lhe disse: bom, eu vou parafrasear aqui o que Jesus está querendo dizer. Já que você guarda esses mandamentos desde a sua infância, da sua meninice, então cumpre para mim pelo menos 2 desses mandamentos. Só quero 2. Que você dê a prova de que realmente você tem guardado esses mandamentos. Pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E depois que você vender tudo e der aos pobres, vem e me segue. Ele curvou a cabeça, encheu o coração de tristeza, porque era muito rico, saiu de fininho, deixou Jesus sozinho e foi embora. Ele queria ser salvo, mas não estava disposto a pagar o preço para ser salvo.
Uma coisa é você querer ser salvo, a outra coisa é você estar disposto a fazer o que precisa ser feito para alcançar a salvação. Bendito seja Deus. Eu grifei 3 coisas aqui interessantes na Bíblia, que eu acredito que está faltando em algum de nós aqui, para ser complementado e assim verdadeiramente ser salvo. O primeiro está na vida desse rapaz do texto que eu li. O que eu preciso para ser salvo? Me despir do engano da religiosidade. Repita isso, por favor, porque é dinâmico, é importante, e eu aprendi que quando a gente repete uma coisa mais de 3 vezes, a gente tem muito maior capacidade de guardar em nosso coração. Então diga assim: para ser salvo, eu preciso me despir da falsa religiosidade. Muito bem, Deus te abençoe por isso. Parece que a resposta desse jovem a Jesus não foi uma resposta recheada de vontade apenas de ser salvo, mas sim uma resposta orgulhosa de alguém que se achava cumpridor da lei e digno da salvação. Aqui está o engano da religiosidade. Aqui está, irmãos, o orgulho da alta confiança. Um perigo grande no meu coração e no seu coração, e atente para isso aqui essa noite, é a pessoa achar que a sua religiosidade e que os méritos que ele alcançou durante o tempo em seguir uma determinada religião lhe confere direitos de alcançar a salvação. Isso aqui é muito sério, isso aqui é muito importante para nós analisarmos aqui hoje. Ele aproveitou para expor as suas virtudes religiosas diante de Jesus. Quando Jesus falou dos mandamentos, ele já disse logo: isso aí, eu cumpro desde que sou criança. Era um bom israelita. Com certeza era um camarada que não faltava aos cultos mosaicos. Com certeza um menino que foi muito bem instruído pelos seus pais e também pelos rabinos da sua época. Era aquela pessoa que veio sempre constante na igreja, que sempre ouviu a repetição do decálogo nos cultos que ele participava. Mas quando saía dali, as evidências daquilo que aprendia não se manifestava através das obras. Quando Jesus quis a prova de que os mandamentos que ele ouvia, ele estava disposto a se manifestar através das obras, ele se frustrou e foi embora. E aqui entra algo que Tiago escreveu, que é muito importante, que a fé sem as obras diga, a fé sem as obras é morta. Você pode dizer: pastor, tenho fé. Ele tinha fé, esse rapaz tinha fé. Tinha fé porque acreditou em Jesus. Tinha fé porque ele viu que Jesus podia tirar a sua dúvida. Tinha fé porque ele era observador da lei de Moisés, mas não tinha capacidade de materializar esta fé quando foi preciso. Tiago diz assim: mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostrarei através das minhas obras a minha fé.
Ele tinha fé, mas ele não tinha obras. Quando Jesus mandou que ele fizesse a sua fé se materializar, a sua religiosidade lhe travou. Não deixou que ele cumprisse. E uma coisa é nós sermos observador da lei. Uma coisa é sermos conhecedores da lei. Outra coisa é nós sermos cumpridores da lei. Não adianta conhecer se você não cumprir. Aleluia. Não adianta. Olha, tem uma música mundana, antiga, de um camarada que, se eu não estou enganado, os mais velhos aqui vão lembrar, que não era crente talvez, nessa época, de um camarada chamado Zé Geraldo, que gravou muitas músicas na época da ditadura. E ele foi censurado, perseguido, Zé Geraldo, já morreu faz tempo. Mas ele tinha uma música que ele dizia assim: não adianta ir à igreja e fazer tudo errado. Em outras palavras, não adianta ser religioso sem ser salvo. Não adianta bater no peito, eu sou crente, e a trombeta soar e você não subir no arrebatamento. Não adianta você vir à casa de Deus, nos cultos de ensino, ouvir o pastor divino falar, e olha que eu sou enjoado quando eu estou pregando. Tem vezes lá em casa que eu digo assim: vou ouvir uma mensagem que eu prego. Quando eu começo a ouvir, eu já fico com raiva de mim, já desligo e não ouço mais. Eu faço isso. Não adianta você vir toda quarta-feira e ouvir as mensagens que o pastor divino prega, e você sair dessa porta para fora e não colocar em prática aquilo que você tem ouvido. Não tem como você ser só observador da lei. Não tem como você ser somente, irmãos, alguém que conhece os mandamentos. Você precisa estar enquadrado dentro de Tiago, capítulo 1, versículo 21, 22, 23, 24 e 25. Eu quero ler com vocês aqui porque é estudo bíblico. Jesus está dizendo assim: se arranque a capa da falsa ou enganosa religiosidade e dê frutos desta fé que você diz que acredita. Jesus está dizendo: não adianta somente ouvir a verdade em quatro paredes. E eu garanto a essa igreja que durante esse tempo você tem ouvido a verdade entre essas quatro paredes aqui. Não adianta só ouvir a verdade aqui. Você tem que cumprir essa verdade lá fora. Aleluia. Tiago 1, 21 ao versículo de número 25. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, o Tiago está falando com certeza para a igreja de Jerusalém e para as demais igrejas que receberia esta epístola, essa carta, esse escrito. Tiago não está escrevendo para ímpio, Tiago está escrevendo para crente que vive uma máscara religiosa, que vive o orgulho da religiosidade. Os chamados dono de Jesus, que não é mais ele que faz o que Jesus quer, é Jesus que tem que obedecer ao seu querer, porque ele tem vontade própria. É aquele tipo de crente que está fazendo algo errado. Você vai falar com ele e ele diz assim: olha, deixa a minha vida com Deus, eu estou na mão de Deus. Não está.
versículo de número 21. Recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Verso 22, a igreja, bem junto e bonito. 1, 2, 3. 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural. 24. 25 todos. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Sejam cumpridores da palavra de Deus, porque um dia isto vai fazer falta para a sua vida espiritual. O jovem era conhecedor da lei. Era possível que em parte dela ele guardava. Isso porque a sua autoconfiança religiosa cegava-lhe os olhos para ver que ele era negligente pelo menos em 2 mandamentos. Primeiro, amar o Senhor acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Quando precisou pôr em prática, falhou na sua religiosidade, pois não teve coragem de fazer o que lhe faltava para ser salvo. Às vezes queremos ouvir a resposta, mas não estamos dispostos a aceitar a resposta que nós ouvimos. Quem aqui, no lugar desse jovem, teria feito o que ele não teve coragem de fazer? O que Jesus queria quando disse isso para esse rapaz? Você cumpre os mandamentos? Olhou para ele, o amou e disse: uma coisa te falta. E o que é, Senhor? Pode falar que eu vou fazer. Vende tudo que tu tem. Abre mão do que você ganhou até aqui. Abra mão das tuas riquezas e dos teus confortos. Vende tudo. Dá aos pobres. E se fizeres assim, terás um tesouro no céu. Quem aqui teria coragem de vender tudo que tem só para ter um tesouro no céu e sair sem nada? Não critique esse rapaz, porque eu não vou dizer todos, mas a maioria de nós não tem coragem de fazer isso aqui. A gente tem coragem de fazer muita coisa, mas isso aqui, aleluia. Primeiro, a única coisa que Jesus queria quando disse isso a esse jovem é que ele provasse que ele, como um bom cristão, um bom religioso, estava disposto a amar a Deus acima de todas as coisas. Você teria coragem de dar essa prova de que ama a Deus acima de todas as coisas?
Esse não é o maior dos mandamentos. Não foi isso que Jesus disse àquele fariseu quando lhe interrogou a respeito da salvação. Ele chega até Jesus e diz: mestre, como é que eu faço para me salvar? Um fariseu chega para Jesus. Claro que a pergunta era maliciosa, era tentando Jesus. E Jesus olhou para ele e disse: o que está escrito? E como é que você lê? Em outra palavra, me diz uma coisa: você é crente, é pastor, é estudante da Bíblia, é mestre, como é que você está interpretando a Bíblia para chegar em mim e fazer tal pergunta? Imagine, eu como pastor, 28 anos de pastoreio, eu faço agora em setembro. 28 anos ensinando a igreja, 28 anos pregando o evangelho. Aí de repente eu chego no irmão Zé e digo: irmão Zé, como é que eu faço para ser salvo? Como é que você iria reportar a essa minha pergunta? Como é que iria, David, reportar a essa pergunta? Eu chegar e perguntar: como é que eu faço para ser salvo? A resposta seria a mesma de Jesus: como é que você está interpretando a Bíblia? Como é que você está lendo? Conta para mim aí. Qual é o maior dos mandamentos? E o fariseu diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus diz: faça isso e viverás. Aí ele vem com outra pergunta maliciosa: mas quem é o meu próximo? E Jesus então narra uma linda e extraordinária parábola, contando a história de um homem que saiu de Jerusalém e sofreu um embate no caminho indo para Jericó. E Jesus coloca no caminho daquele homem a chamada falsa religiosidade. Porque tanto o sacerdote como o levita, ao ver o homem moribundo, passou de largo. Porque para mim e para alguns de nós, o meu próximo é aquela pessoa que eu amo, que eu gosto, que eu estou disposto a gastar o que tenho para lhe ajudar. Quem está compreendendo aqui diz amém. Jesus amou e disse para ele: uma coisa te falta. O que é, mestre? Prova que você ama a Deus acima de todas as coisas, e prova que você ama teu próximo como a ti mesmo. Ele não tinha coragem de abrir mão dos bens, de deixar tudo por amor a Deus. Ele queria ser salvo, mas não estava disposto a cumprir o maior de todos os mandamentos, que era amar a Deus sobre todas as coisas. Ele mostrou para Jesus que amava muito mais a si mesmo e muito mais o que tinha do que a Deus. Jesus um dia disse aos seus discípulos em Mateus 10, coloca aí, verso 37 e 38, Jesus coloca diante do discípulo aquilo que para Israel seria o seu maior patrimônio. Deixa eu perguntar para a igreja que está aqui hoje: quem é o teu maior patrimônio? Quem pode responder aí, irmão? Quem? Não, aqui, o teu patrimônio aqui. Deus é a nossa herança, mas o teu patrimônio aqui. Qual é o teu maior patrimônio aqui? Tua família. Jesus vai pegar ele justamente nisso, em Mateus capítulo de número Mateus 10, 37 e 38. Jesus diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Isso é tão sério que para provar que você ama a Deus acima de todas as coisas, muitas das vezes Deus te coloca diante da própria família.
quanto mais os bens terrenos. Às vezes, para servirmos a Deus, nós imponhamos condições. Senhor, eu vou, mas tem que ser assim. Ah não, Senhor, desse jeito assim não, aí fica difícil para mim. Queremos ditar regras, queremos limitar a Deus. Quantas vezes eu já preguei aqui que seguir e servir a Deus e cumprir o seu ministério, muitas das vezes é abrir mão dos teus sonhos, é abrir mão de teus projetos. Eu tinha sonho de ser cantor, eu disse isso aqui hoje para o irmão Osmar. Meu sonho não era ser pregador e pastor de igreja, eu queria ser cantor, e eu tinha cacife, talento para ser. E eu tinha o dinheiro para gravar, eu tinha o repertório pronto, eu já tinha até, irmão, parcialmente contratado o maestro, os músicos, o estúdio. E eu estava deslumbrado porque eu ia gravar 12 hinos da minha autoria e hino bonito. Porque quando eu era mais jovem eu escrevia bem. E Deus simplesmente num culto usou um vaso, depois que eu cantei 2 hinos numa festa, e disse para mim: tu canta, não canta? E eu sacudi a cabeça e disse: canto. E o vaso disse: mas eu, diz o Senhor, não te quero cantando. Era o que eu pensava que eu sabia fazer, era meu sonho. Eu sonhei com isso a vida inteira, David. Eu sonhei desde pequeno em subir no palanque, claro, quando eu não era crente, em subir em palanque, cantar para a multidão. Eu tinha dupla sertaneja, eu cantava nas serestas, eu era aplaudido. Eu fiz show aqui em Goiânia com um grupo musical Improviso em 92. Nós cantamos no Teatro de Anápolis e ganhamos em 2º lugar. Perdemos para o coral Cora Coralina. Quando foi na hora de sair daquele teatro, aquela multidão de gente tiveram que nos levar pelos fundos, porque a multidão queria pegar nós, e eu me senti famoso. Quando a gente entrou no carro do nosso empresário aqui de Goiânia, eu disse: nós estamos famosos. Aí Jesus me salva. Aleluia, glória a Deus. E eu disse: não vou mais cantar para o mundo, eu vou cantar para Jesus. Agora é que eu descobri mesmo a minha vocação. E comecei a compor hino e a cantar hino na igreja, os irmãos gostando, e o povo me convidando, e eu cantando, e era aquela bênção, uma voz muito afinada, muito boa. E aí lá naquele culto o cara olha para mim e diz: Deus não te quer cantando. Tu cantando é prejuízo para Deus. Deus te quer pregando. Pôs os 2 dedos na minha testa, empurrou eu para trás e disse: recebe o dom da palavra. E eu fui embora igual esse cara aqui, contrariado, revoltado. O profeta errou de endereço, não era para mim. Eu não queria abrir mão do que eu mais queria, eu não queria abrir mão do que eu mais tinha prazer. Aleluia. Mas para romper com o orgulho da religiosidade e essa mentira que a religiosidade impregna em nossa mente, que nós podemos ser crente e fazer o que nós queremos, eu tive que abrir mão dos meus sonhos. Eu tive que abrir mão dos meus projetos. Eu tive que abrir mão do que eu mais queria,
a mostrar que eu estou disposto a amar a Ele acima de qualquer coisa e fazer a sua vontade. Uma coisa falta para a igreja do século 21, é amar a Deus acima de todas as coisas e romper com a falsa religiosidade. Irmãos, como eu tenho visto religiosidade falsa dentro da igreja. Crentes que se dizem servos de Cristo, mas querem mandar em si mesmo. Quem é servo não manda em si mesmo. O que você tem não é seu. O que Deus te deu não é para o teu bem-estar. E às vezes você pode até usar porque Deus determina. Mas a segunda parte é isso aqui. Deus queria que ele provasse que ele amava a Deus acima de todas as coisas. E em segundo lugar, que ele estivesse disposto a amar o seu próximo como a si mesmo. Ainda que isso lhe custasse ter que dividir. No caso desse aqui, era dar tudo. Quem pode dizer amém? Alguém aqui ama o seu próximo como a si mesmo? Tem coragem de levantar a mão e dizer amém diante de Deus? Cadê? Quem tem aqui? Dividir não é o forte da igreja. Foi na igreja primitiva, mas na igreja de hoje não é. Porque Timóteo capítulo 6 e verso 10, se cumpre isso perfeitamente no coração de muitos crentes. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, ou de toda espécie de males. E nesta cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Não é pecado ter dinheiro, mas amar o dinheiro acima de Deus é pecado. Uma das provas, das razões pela qual Deus instituiu o dízimo na lei de Moisés e transladou isso para o Novo Testamento, um dos primeiros propósitos é mostrar no seu coração que você não ama o dinheiro mais do que a Deus. Quanto mais você socorrer alguém que precisa da sua ajuda. Aleluia. Já teve ocasião aqui de nós ajudarmos com muita coisa pessoas que não eram dignas de ser ajudadas. Picareta. Porque existe esse tipo de gente por aí. Mas até que Deus não nos revele, não podemos questionar. O nosso dever é ajudar. Se a pessoa fizer mau uso daquilo que nós fazemos, ele vai pagar com Deus. Mas a tua atitude está registrada diante do Senhor, que você cumpriu o mandamento. Jesus não abriu exceção para a questão da oferta. Jesus simplesmente disse assim: dá a quem te pedir, ponto. Essa mensagem eu posso dividir ela em 3, mas eu não quero. Eu quero terminar ela hoje. Eu quero concluí-la aqui essa noite. Ele não estava disposto, queria ser salvo, mas não estava disposto a provar que amava a Deus acima de tudo. E um dos mandamentos mais negligenciados entre o povo de Deus é dividir ou doar aquilo que tem. E a gente não precisa ir muito longe para ver que essa verdade, ela é visível. Há muitos crentes que não têm coragem
de ajudar quem precisa. Nem todos estão dispostos a pagar o preço pelo qual a palavra de Deus exige para nós sermos salvos. Eu estou pregando aqui que a minha fé, da religião que eu sirvo, precisa se materializar através das minhas obras. Que a fé sem as obras é morta. A Bíblia diz, e eu gosto desse texto aqui, por favor, Lucas capítulo 19, quando Jesus, parece que ele está vindo de Jericó, e um camarada chamado Zaqueu, publicano, cobrador de imposto, tem vontade de conhecer quem é Jesus. Mas duas coisas lhe impediam. A primeira, ele era considerado um traidor da sua pátria, porque trabalhava para os romanos cobrando imposto de Israel, e ele era israelita. A segunda coisa, ele era pequenininho, um homem de pequena estatura, e a multidão não deixava ele ver Jesus, porque aonde estava Jesus tinha muita gente, e Jesus era o homem do centro, era o homem do meio. Então ele teve uma estratégia, porque na cidade dele com certeza só tinha uma rua principal, e na rua principal tinha um pé de, era um pé de quê mesmo? Figueira brava, sicômoro, figueira brava. Dizem que o sicômoro, a figueira brava, é uma árvore que nem o pé de limão, cheio de espinhos. Mas ele estava com tanta vontade de ver quem era Jesus, mas com tanta vontade, que ele subiu nesse pé de espinhos. E lá de cima ficou olhando para ver se ele via, identificava quem era Jesus. Ele só queria ver Jesus. E quando Jesus chegou debaixo da árvore, olhou para cima e viu ele lá e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu saí de onde eu estava para dormir na tua casa. Ele só queria ver Jesus, mas Jesus já estava vendo ele há muito tempo atrás, e já tinha marcado na agenda dele em um dia dormir na casa de Zaqueu. E aquele foi aquele dia. Irmão, imagina, a Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa. Ele deve ter se arrebentado todinho descendo daquele pé de espinho. E Jesus só entrou na casa de Zaqueu. Jesus não disse uma palavra sequer. Jesus não pregou para Zaqueu, Jesus não deu conselho a Zaqueu, Jesus, irmãos, não em nenhum momento replicou Zaqueu em qualquer coisa, mas a presença de Jesus na casa de Zaqueu foi o suficiente para a sua consciência guerrear contra a sua religiosidade e ele tomar uma atitude de verdadeiro crente, exteriorizar a sua fé. Aleluia. Vamos ler do 4 ao 9, Lucas 19. Quem está entendendo a palavra, diga amém. E correndo adiante, correu na frente da multidão, subiu em uma figueira brava para o ver, porque havia de passar ali. Verso 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Me convém eu determinei e agendei estar na tua casa hoje. E apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Difícil, diferente do jovem do texto.
que saiu triste quando Jesus mostrou para ele que ele era um bom religioso, mas não era cumpridor da palavra. Aleluia! E o recebeu com alegria, verso 7. E vendo todos isso, murmuraram dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Como é que é isso? Começaram a querer colocar dúvidas na veracidade do ministério de Jesus. Ele entrou na casa de um homem indigno. Ele entrou na casa de um traidor. Ele entrou na casa de um pecador, de alguém que traiu seu próprio povo. A falsa religião é assim. Se julga autossuficiente, se julga crente demais. Uma coisa que me fere muito, os irmãos sabem que eu sou severo, os irmãos sabem que eu prego a doutrina, os irmãos sabem que eu prego, e eu nunca vou deixar de pregar a doutrina. Quer uma pregação diferente? Então manda o pastor divino sair daqui, porque se eu estiver aqui é essa mensagem mesmo, é isso aqui que você veio ouvir. Glória a Deus, aleluia. E eu não me preocupo, porque a Bíblia diz que quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Cadê o povo de Deus? Está aqui? Então recebe a palavra com bom grado aí no seu coração. Essa que está sendo enxertada. A religiosidade critica. A religiosidade condena. Aleluia. Mas Jesus não, porque Jesus veio para quebrar esse dogma errôneo da falsa religiosidade e fazer que a essência de um verdadeiro cristão se revele através dos nossos atos. Por isso que quando os fariseus desceram para ser batizados por João, a pregação de João foi assim: produzir fruto digno de arrependimento. Prova que você está arrependido. Viu? Não venha aqui só porque todo mundo está vindo, não. Venha porque você quer viver uma nova vida na presença de Deus. Aleluia. Vamos concluir aqui? E olha, Jesus chegou, mandou descer depressa, entrou na casa dele, nenhum fariseu entrava, nenhum sacerdote entrava, nenhum levita entrava, nenhum saduceu entrava, nenhum religioso entrava na casa de Zaqueu. Mas Jesus, graças a Deus, entrou. Igual entrou na minha casa e entrou na casa de mais alguém aqui. Deixa eu ver, quem que Jesus, onde é que ele entrou? Ele entrou na sua casa? É verdade que ele entrou lá? Mas Jesus entrou. E quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, e Zaqueu sentiu tudo que Jesus vivia e queria, o próprio Zaqueu, sem ninguém dizer nada, olha aqui. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, vou restituir 4 vezes mais. Foi ele que tomou atitude. O outro Jesus disse e ele foi embora sem querer fazer. Esse aqui, sem Jesus dizer nada, estava no coração dele o desejo de fazer o que era certo. Ele disse: Senhor, vou pegar tudo que eu tenho, vou vender e vou dar metade para os pobres. E eu vou caçar alguém por aí que eu tenha defraudado, eu vou restituir 4 vezes mais. E ele tinha, porque era cobrador de imposto, e cobrador de imposto naquela época recebia suborno. Vamos ler a palavra de Jesus, a igreja, para quem tomou tal atitude. Vamos lá, 1, 2, 3.
Então o que falta para mim ser salvo? Fazer a minha fé se evidenciar através das obras, provando para mim mesmo que eu amo a Deus acima do que eu tenho e que eu tenho coragem de ajudar aqueles que precisam de mim, dividindo aquilo que tenho. Agora eu vou dizer uma coisa aqui para os irmãos. Uma das coisas que nós mais falhamos aqui chama-se assistência social. Quem dos irmãos aqui, na hora de fazer a compra do mês, vai lá na prateleira, pega um item e diz: esse é para ajudar um dos meus irmãos que esteja precisando? E quando é no culto da Santa Ceia, no sábado, traz na sacolinha e deposita no altar. Na ceia passada, está no vídeo que foi gravado, tinha uma sacolinha com uma coisa que eu nem vi o que era. E essa sacolinha ficou aí o culto inteiro. Jesus deixou bem claro que ser um bom religioso não garante a salvação de ninguém. A nossa religiosidade precisa nos estimular a socorrer os necessitados, repartindo aquilo que Deus permite que a gente conquista. Jesus diz algo em Mateus 7, versículo 21 e 23. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o meu reino. Jesus está dizendo isso para nós aqui essa noite. No discurso de Jesus, eu não me lembro se é o capítulo 21 de Mateus, Jesus disse assim: naquele dia, muitos me dirão Senhor, aliás, é aqui no versículo 27, no versículo 7, 21. Vamos ler aqui, capítulo 7, versículo 21, vamos lá. Coloca aqui: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Muito bem, vamos lá, versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome. Era crente ou não era? Não era só crente não, era profeta, cheio da revelação do que se diz por aí uma linguagem de candomblé, do reteté. Isso é linguagem de candomblé. Nós profetizamos em teu nome expulsamos demônio. Era religioso e poderoso ou não? Hoje em dia, olha lá o crente para expulsar um demônio. Uma boa parte dos que está aqui com certeza correria, se visse o tipo de demônio que eu já vi e tivesse que enfrentar. Eu já expulsei demônio que eu passei 3 noites sem dormir, tomando susto e apavorado, porque eu vi ele andando com as costas na parede, com as pernas para cima e a cabeça para trás. Eu pensei que nunca viria isso. Eu vi na parede do quarto, rodeando a cama, e eu arrepiando tudo e dizendo: eu corro, eu deito, o que eu faço? No teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos maravilhas. Próximo versículo, por favor. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por que eu estou pregando isso aqui essa noite? Porque eu tenho medo de nós nos tornarmos bons religiosos e candidatos fortes a não entrar no céu. A gente começar a se orgulhar do que tem, vendo os nossos irmãos padecendo dificuldade,
passando por coisas difíceis, sem se preocupar. Você nunca parou? Eu não vou pregar outra coisa, eu vou ficar só aqui mesmo. Agora eu apelei. Sem se preocupar com alguém da sua igreja que está passando a semana inteira sem comer, passando a semana inteira comendo sem mistura, com a energia cortada. Sabia que já teve caso aqui na igreja do Veiga de irmão fazer a semana toda comida numa trempezinha de lenha no fundo do quintal, porque não tinha um bujão de gás? Alguém aqui sabia? O pastor sabe de tudo isso. Ah, pastor, mas ninguém fala comigo, pastor. Ninguém me pede nada. Você sabia que tem gente que tem vergonha de pedir? Então o que eu devo fazer, pastor? Ter comunhão com Deus para Deus te revelar? Mas se Deus não está te revelando certas coisas, o problema não é de Deus. Você está bloqueado. Glória a Jesus. Bendito seja Deus. E se a sua vida espiritual não está assim, tão ilibada, tão preparada, para Deus estar te revelando alguma coisa, irmã Sofia está aqui? Está aqui, irmã Sofia? Faz por consciência. Irmã Sofia, estou mandando um pix aí de R$50. Talvez tenha alguém aí que eu não estou sabendo, que está precisando de um 5 quilos de arroz. Socorre essa pessoa por mim. Manda um zap. Em vez de ficar postando baboseira e falando que não presta na internet e assistindo porcaria, pensa em Deus, pensa na fé, materializa isso. Vai, pergunta, irmã Sofia, tem alguém precisando de ajuda? Você não tem muito, divide o que tem. Oh, que eu ainda fui do tempo de que quando se pregava filantropia na igreja, tinha crente que falava em língua estranha. Eu estou pregando isso hoje e eu estou vendo vocês olhando para mim assim com o rosto estranho. Mas Jesus disse uma coisa interessante: aquele que der, ainda que seja um copo de água a um dos meus pequeninos, a mim você estará dando, e de maneira nenhuma perderá o teu galardão. Aleluia! Você não está fazendo para alguém, você está fazendo para Deus. Aleluia! Eu prego isso muito, né, irmãos? Volta e meia eu falo sobre filantropia, sobre a questão dos nossos deveres sociais. E o quanto essas coisas retornam para nós de forma miraculosa, gloriosa. Até hoje, eu ainda tenho sensibilidade de socorrer irmãos. Esses dias eu estava em casa, e eu não sei o que eu estava fazendo, mas eu estava fazendo algo. Quando eu fechei meu olho, eu vi a filha de um irmão aqui da igreja. E quando eu fechei meu olho, que eu vi a filha daquele irmão aqui da igreja, aleluia, o Espírito disse assim: diga para ele marcar uma consulta para aquela criança,
e você vai pagar a consulta. Eu chamei o irmão, falei: olha, pegue essa criança, marque uma consulta no especialista que ela precisa, e eu vou pagar a consulta. E eu paguei a consulta. Esses dias eu estava inquieto em casa, e eu senti de Deus em passar na casa de um irmão da igreja. E eu cheguei lá na casa do irmão da igreja, o bujão dele estava deitado no chão. Que é isso, irmão? Ah, pastor, é porque começou a envermelhar a chama, e eu estou sentindo que está acabando e eu não tenho dinheiro. Eu coloquei assim para ver se a gente aproveita até o final da semana, porque se acabar, vou ter que ir para a trepe no fundo do quintal. Falei: vem comigo aqui, pega um bujão de gás. Não tem não, então entra no carro comigo. Fui lá na loja, cheguei lá, paguei, peguei a nota, dei para ele. Quando acabar, vem aqui buscar um 0, mas não vai para a trepe não. Você tem irmão na igreja com capacidade para te socorrer. A questão é o coração desse povo saber dessa realidade. Uma coisa te falta: provar para Deus o que esse rapaz não deu conta de provar. Amar o próximo como a mim mesmo é querer para o nosso irmão aquilo que a gente também gosta. Amar o próximo a si mesmo é que, se você come arroz brejeiro, não compra um baicaitelazinho lá com uma quirela, não tem uns arrozinhos baratinhos, quirela. Ele compra o brejeiro, estou colocando um de média aqui. Ele compra um brejeiro para ele e compra um baicaitela para o irmão. Você nunca está amando o seu próximo assim como a si mesmo. Você compra uma Coca-Cola para o seu almoço e compra um baicaitela. Não vou falar nome não, porque tem gente aqui que gosta muito desses guaranazinhos mais baratos. E tem uns bichinhos que é gostoso mesmo. Amar o próximo como a si mesmo é querer para o meu irmão aquilo que eu quero para mim. É compartilhar com ele aquilo que ele precisa na mesma qualidade daquilo que eu uso na minha casa para o meu cotidiano. Você pode dizer glória a Deus ou está difícil? Uma coisa te falta. O que é, pastor? Se despir dessa falsa religiosidade e colocar os mandamentos de Deus em prática. Amém ou não amém? Eu disse para os irmãos que muitas das coisas que eu faço, elas voltam para mim. Muitas das coisas que eu faço, elas voltam para mim. Bendito seja Deus. O Samuel disse assim para mim aqui: pai, precisamos de um microfone. Esse microfone está saindo bom som aí? Sim ou não? Tá? Não falhou nenhuma vez não? Pois é. Pai, precisamos do microfone. Ele falou para mim à noite. Acho que o Zé Filho estava na hora que ele disse isso para mim. No outro dia alguém me chamou: olha o microfone novo aqui, sem eu pagar nadinha. O que você acha que essas coisas vêm desse jeito? Nosso dízimo estava lá assim, dando no limite. Aí eu fiz o que pai, nós precisamos comprar. Mas foi ele e o Juan que me fez entrar e tem que fazer, que senão a fé da gente não funciona, né, Juan? Nós tem que comprar uma mesa digital, pastor. Tem que comprar uma mesa digital. Vamos melhorar nosso som, tem que comprar. Tá lá e vai a mesa digital, quase R$9.000. Peguei dinheiro emprestado com 2 irmãos para poder comprar a mesa. E disse: Jesus, agora é na tua mão, Senhor. No outro mês, o dízimo subiu. No outro mês, que foi esse, o dízimo subiu um pouco mais. Que é isso, pastor? É quando a gente deposita no reino, o reino devolve para a gente, porque o reino é fiel para com a gente, quando a gente põe em prática os mandamentos de Deus. Eu estava com vontade de visitar minha família. Vou sentar no lugarzinho do Wilke aqui de novo. Eu estava com vontade de visitar minha família, mas eu não tinha nenhum centavo. Eu não tinha dinheiro. E então o que acontece? O meu primo veio aqui fazer uns exames.
E quando ele terminou de fazer os exames, ele disse assim: por que você não vai lá no Pará? Vai me levar, eu e a Selma, o Fabrício, vai me levar eu e a Selma. E aí, ó, chegar lá e tal, você passeia, vê lá os parentes, a tia e pá, mas eu estou sem dinheiro. Ele disse assim: e cadê a sua fé que você diz que tem e prega tanto? Falei: quer saber? Vou fazer uma coisa de doido. Vou experimentar viajar sem dinheiro. Vou ver se eu fico na estrada. Falei: embora. Vocês dão o dinheiro da gasolina de ida? Dou. E o de volta? Deus proverá, embora. E eu saí sem nem um centavo no bolso. O dinheirinho que eu tinha no bolso eu dei para a irmã Edna comprar pão. Foi verdade, minha filha? E eu fui. Fiquei lá a semana toda e programei para vir embora na quinta. Na quarta-feira à noite, o pastor da minha tia foi visitar ela. Eu estava lá. E conversa, veja, você é pastor? É, meu sobrinho, é pastor lá em Goiânia e tal. Ô pastor, você vai embora que dia? Eu vou embora amanhã cedo, eu estou querendo ir. Deixa para ir sexta-feira, só pregar no encerramento da minha campanha. Eu já pensei assim, fico. Porque de segunda a quarta não deu nada durante o dia, mas à noite, e eu fui. Quando terminou o culto, ele veio com um envelopezinho e pôs no meu bolso. Pastor, para ajudar o senhor em alguma coisa. Quando eu cheguei na casa da minha tia à noite, eu abri o envelope. Parece que tinha R$83. Falei: ó, já dá para chegar no Gurupi. Não, no Guaraí. Até o Guaraí eu já chego. Beleza, irmão Zé. No outro dia cedinho, o meu primo saiu comigo para fazer não sei o quê. Aí o prefeito liga para ele: ô Fabrício, que ele trabalhava para o prefeito, eu queria que você fizesse isso e tal. Só estou aqui liberando o meu primo que vai viajar e tal. E aí quando liberar ele aqui, aí eu vou aí resolver e tal. Já teu primo está aí, aquele pastor de Goiânia, porque eu fui aqui numa mansão dele aqui, ó, o Javé, numa mansão dele aqui no setor Bueno, setor Sul, não me lembro. Um prédiozão grande, um andar inteiro do prédio lá, um cara muito rico. Teu primo está aí, o pastor lá e tal, que é ele mesmo. Ah, não, então passa lá no posto da prefeitura e enche o tanque dele para mim. Falei: não, Jesus, tu não é gente não. Com esse tanque mais os 80, eu já chego no Gurupi. Ué. No Gurupi eu tenho irmã. Encheu o meu tanque. E eu se mandei. Quando eu cheguei em Paraíso, começou a entrar na reserva. Falei: vou colocar os R$80. Já era meio-dia, eu falei: até as 2 e pouquinho eu chego em Gurupi, eu aguento ficar sem comer até lá. Vou colocar. Quando eu cheguei no posto, que eu parei na bomba, que o camarada chegou para abastecer, e eu fui dar a chave para ele, dizer quanto era para ele colocar, a chave do carro caiu. Quando a chave do carro caiu, que eu baixei assim que eu peguei, uma voz disse: entra no carro e sai daqui, não abastece aqui. Eu olhei para o cara assim: não precisa abastecer mais não. O cara disse: você está doido, cara? E eu entrei no carro e... Quando eu estou passando no centro ali, bem no meio mesmo de Paraíso, tem um postão grande, não tem, irmão Zé? Eu não lembro se é da Shell, se é do Ipiranga, um grandão, que fica muito caminhão. Aí Jesus disse assim: entra aí. Eu cheguei e entrei. Quando eu parei na bomba, Jesus disse: manda encher o tanque. Eu olhei para a luzinha da reserva acesa. Eu com R$83 no bolso. Eu enchi o tanque com R$83, Jesus. Jesus disse: manda encher o tanque. Jesus está mandando, irmão. Se eu tenho que fazer uma prova dos 9, se o que eu faço é para Jesus, quem disse que Ele não vai me socorrer na hora da dificuldade? Hã? E eu encostei, um rapaz simpático, um branquinho, chegou e: boa tarde. Eu disse: boa tarde. Ele disse: completa? Eu falei: completa. E fiquei pensando: Jesus não deixa passar de 80. Jesus vai fazer um milagre nessa bomba, eu sei que vai. E fiquei olhando. Aí de repente veio na minha cabeça assim: tem restaurante aqui? Eu só queria puxar assunto, eu não tinha dinheiro para comprar comida. Eu disse: tem restaurante aqui no posto, filho? Ele disse: tem não, rapaz. Mas ali, ó, 2 esquinas, tem um restaurante muito bom, muita gente para lá, o preço é bom e a comida é excelente. Eu falei: ah, tá. E olhando, eu tenho 60, 65. Eu falei: ai, Jesus. 70. Eu tirei os olhos. E aí uma voz veio surgindo de lá aqui e disse assim:
Ó, rapaz, eu não já disse para vocês colocar um restaurante aqui nesse posto? O missionário quer comer e não tem comida. E o cara chegou perto de mim e disse: Pai do Senhor, missionário. E eu do carro botei a mão e disse: Pai do Senhor, filho. Tá vindo de onde? Eu estou vindo de Redenção. Estava pregando lá, nunca vi o cara na minha vida. Hoje é meu amigo, deve estar assistindo. Zé Moreira. Estava pregando lá. Falei também, porque tinha pregado na quinta-feira. Ele disse: está indo para onde? Para Goiânia, rapaz. Você mora em Goiânia? Moro. Rapaz, vida de missionário não é fácil mesmo não, né? Eu falei: não é não, filho. Vida de missionário é tal. Quando eu olhei assim para a bomba assim, já estava em 120 e tanto. Mas já mandei colocar. Pois é, missionário, tem vontade de ir em Goiânia, rapaz. Me dá seu telefone, uma hora que eu passar em Goiânia aí, quem sabe a gente não encosta lá para conversar. Eu estou aqui arrumando um caminhão meu e papapá. Aí o rapaz chegou, me entregou assim, 130 e não sei quanto, com a chave. Quando ele disse assim, 130 e não sei quanto, ele disse: coloca na minha conta aí do missionário que eu vou pagar essa para ele. Aleluia. Eu chorei dentro do carro. E eu fiquei tão abusado que eu disse: quer saber? Vou parar no restaurante e vou comprar o almoço, eu vou comer, não vou com fome mais não. Eu vi que Deus está no negócio. Parei no restaurante, comi uma comida boa, 30 e poucos reais, bebi Coca-Cola, rotei. E enquanto eu estava comendo, eu tinha conversado com a minha irmã: eu vou passar aí e tal. A pastora Zélia, que conhece a minha irmã e a minha sobrinha, tinha conversado, disse: o Divino está passando aqui. O pastor Divino está aí, tá. E entrou no contato do Zap comigo: pastor, você está passando aqui sexta-feira, aqui em Gurupi? Falei: tô. E o senhor está indo embora hoje ainda? Tô, vou só passar ver minha irmã embora. O senhor não quer ficar para o culto à noite, pregar no culto à noite, aí depois o senhor vai? Aí, pim. Falei: fico. Deixa eu terminar de ver o que Deus quer fazer. Digam amém. Vocês não sabem o tesouro que existe no céu, quando a gente tem coragem de dividir o que Deus nos dá. Vocês têm que experimentar isso, irmãos. Aleluia. Até hoje eu vou vivendo de reservas, porque Deus é fiel. Cheguei na minha irmã, descansei, dormi um pedaço da tarde, botei o paletó, despedi dela, cheguei no culto, preguei. Quando eu preguei, que eu saí lá fora, o rapaz que toca o contrabaixo tinha tocado lá para mim cantar. E aí o rapaz que toca o contrabaixo me acompanhou e disse: pastor Divino, para aí só um pouquinho. A pastora Zélia disse que é só ir embora ainda não, que ela quer conversar com o senhor antes de eu sair. Aí eu falei assim: fala para ela ser rápido, meu filho, que eu tenho que torar, que eu tenho que chegar em casa no máximo até 6 e pouco. Viu? Fala para ela botar marcha lá então. Fiquei esperando a pastora Zélia. Aí ele disse assim: o senhor sai por onde aqui, pastor? Eu falei: eu saio aqui, eu pego para Goiânia e tal, pego a avenida aqui. O senhor vai sair por aqui? Vou. Então quando o senhor for sair, o senhor me acompanha. Eu disse: sim, na hora, é claro que eu acompanho. A pastora Zélia veio, enfiou a mão no meu bolso aqui assim e disse: pastor, para ajudar o senhor a colocar um pouquinho de gasolina. E colocou um trem no meu bolso, mas eu não olhei. Do dinheiro que eu tinha ganhado da oferta lá do culto em Redenção, tinha sobrado 40 e poucos reais. Estava na carteira. E ela colocou o negócio aqui. O rapazinho passou comigo, encostou no poste e disse assim: completa aí a gasolina do carro do pastor aí para mim. Irmão, antes disso ninguém nunca fez isso comigo. Eu disse: Jesus. Pá, encheu o tanque. Sabe aonde eu vim até o tanque? Até Nerópolis. Quando chegou em Nerópolis, eu cheguei em Nerópolis, eu nem lembrei do que estava no bolso. Tirei os 40 reais e pá, coloquei de etanol. Cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, sentei que eu fui tirar. Eu vim com paletó, eu não tirei o paletó, vim embora com paletó, só tirei a gravata. Vim vestido com paletó e tudo. Quando eu cheguei em casa, que eu fui tirar o paletó, eu senti. Falei: gente, a irmã Zélia, a pastora Zélia colocou um trem aqui. Eu tirei um envelope e coloquei em cima. Aí a Edna chegou e disse: ganhou ofertinha, né? Deixa eu ver aqui. E quando ela abriu, irmão, 350 reais no envelope. Eu saí sem nenhum centavo. Voltei sem faltar gasolina.
e ainda cheguei com R$350. Quando a gente investe no reino, a porta do céu se abre e o milagre acontece em nossas vidas. Vamos deixar de ser religioso e vamos deixar nossa fé entrar em ação? Vamos, irmãos, amém! Glória a Deus! Amém. Então, irmã Vânia, cante um louvor. Enquanto a senhora canta, a gente vai contribuir com a obra de Deus. Você está sentindo que Deus falou com você aqui essa noite? Receba essa palavra. Tem mais 2 coisas aqui que falta para nós. Quarta-feira que vem eu falo sobre elas. Pode vir. Pode pegar qualquer um desses microfones aí. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Palavra gloriosa. Quer que eu diga, né, irmão?